Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los neste vídeo à reflexão relativa ao 14º domingo após Pentecostes, em que nós temos como texto base o texto de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Eu vou fazer a leitura na íntegra neste vídeo e depois tecer algumas breves considerações, talvez não tão breves assim, mas espero que sejam elucidativas, não apenas do texto, mas também para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Muito bem? Conseguiu abrir este texto aí? Se não, ouça com atenção. Lucas 15, 1 a 10 diz assim: Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Esse é o nosso texto. E eu preciso admitir a você, querido irmão, querida irmã, que esse texto me trouxe um duplo desafio em nossa reflexão, para a nossa reflexão. O primeiro, próprio texto em si, porque todo texto bíblico representa um desafio para o intérprete, para aquele que vai trabalhar com o texto e buscar uma aplicação, uma reflexão. O segundo desafio é porque no 4º domingo de Páscoa deste ano, nós refletimos sobre o bom pastor Jesus. E aqui o nosso texto principal não deixa de ser a respeito do bom pastor Jesus. Mas eu queria dar uma outra ênfase para esta reflexão, até para não repetirmos a mesma ênfase que tivemos neste ano. E a ênfase que eu desejo que recaia não é sobre o bom pastor, apesar de ser o mais correto nesse texto. Estou sendo ousado aqui. Mas na ovelha que se perde. Por que será que uma ovelha se perde? Pense aí consigo mesmo. E eu não estou falando ainda de nós trazermos a ilustração para aquilo que Jesus estava querendo dizer. Já faremos isso, mas não ainda. Eu estou perguntando mesmo acerca do animal, ovelha. Por que uma ovelha se perde de um rebanho? Por que um pastor que tem 99 ovelhas acaba perdendo uma e precisa procurá-la até encontrá-la? E aí nós poderíamos elaborar uma série de hipóteses.
A ovelha se perde porque ela é perdida mesmo. Ela de repente se distraiu e se dispersou do rebanho. A ovelha se perdeu porque ela estava em busca de alimento, de repente não tinha alimento adequado ou na quantidade necessária naquele momento, naquele local em que o rebanho estava, e aí ela acabou se afastando e se perdeu. A ovelha se perde por conta da sua própria característica, sua própria personalidade de ser eventualmente dispersa naquela ovelha específica que se perdeu do rebanho, né? E poderíamos elaborar várias e várias hipóteses nesse sentido, falando das razões, das possíveis razões pelas quais esse animal se perdeu. E não estaríamos errados, são hipóteses. Mas vejam que o pastor, ele não fica elaborando essas hipóteses. Ele faz aquilo que lhe cabe fazer. Ele vai em busca da ovelha perdida. Mesmo tendo 99, talvez ele pensasse assim, mas eu já tenho 99, deixa aquela lá, é só uma. Mas não é isso que o pastor faz. Ele vai em busca da ovelha perdida. Trazendo agora esta reflexão um pouco mais para a nossa vida, nós sabemos que Jesus aqui, ele não está falando a respeito de animais. Jesus faz uso de parábolas. E no texto de Lucas 15, ele faz uso de 3 parábolas muito semelhantes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido. Bom, aí o título varia. Alguns vão chamá-la de parábola do filho pródigo. Alguns vão chamar esta parábola de a parábola dos filhos perdidos, considerando não apenas o filho mais novo, mas também o filho mais velho, como alguém que não estava como deveria estar. Agora, o mais importante para a compreensão desse texto não está exatamente na ovelha, e até mesmo eu diria a vocês, não está no pastor, mas está em Jesus, claro. Mas alguém poderia dizer, mas Jesus é o bom pastor. Ok, mas não estou me referindo exatamente às parábolas que ele conta, mas a ele e a quem ele conta as parábolas. E se nós compreendemos onde está Jesus, para quem ele conta as parábolas, nós conseguimos compreender as parábolas de Lucas 15. E aí podemos pensar e refletir novamente sobre a ovelha perdida, que é a nossa ênfase principal nessa reflexão. Por isso, a chave para esse texto está no início, quando nós lemos: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Aqui está a chave hermenêutica, a chave para interpretarmos este texto. Jesus está ensinando, ele chama a atenção de pessoas de má fama, cobradores de impostos, pessoas notoriamente pecadoras para a sociedade. E essas pessoas se aproximam de Jesus. E Jesus não as manda embora. Jesus continua ali ensinando e recebe cobradores de impostos, pessoas de má fama. E então, fariseus, mestres da lei, religiosos, pessoas de boa fama naquela sociedade, se indignam com o que vem. Porque se Jesus é um mestre,
é um rabino, como que ele não notou que aquelas pessoas que estavam o rodeando eram pecadores notórios? Porque os mestres da lei, os fariseus, eles jamais se misturariam com pessoas daquele tipo. E aí precisamos considerar: quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas são os cobradores de impostos e as pessoas de má fama, que aparentemente são, porque Jesus vai dar a entender que são eles. Mas será que os mestres da lei e os fariseus não estavam tão perdidos quanto, ou até mais perdidos do que cobradores de impostos, pessoas de má fama? Por que uma ovelha se perde? Foi essa a pergunta inicial. Agora pense nessa pergunta de uma forma um pouco mais atualizada e levando em consideração que quando Jesus ensina por parábolas, ele está fazendo uma ilustração, então o principal objetivo dele não era ensinar pastores a encontrarem ovelhas perdidas. O principal objetivo de Jesus é ensinar mestres da lei, fariseus, a considerarem que ele é o bom pastor e que ele vem em busca de ovelhas perdidas, cobradores de impostos, pessoas de má fama. Numa outra oportunidade, Jesus diz, diante de uma outra indignação de fariseus, de mestres da lei, de religiosos: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. A igreja é um lugar, ou uma instituição, ou um ambiente, ou o corpo de Cristo em si, que nós não enxergamos, deve ser algo para atrair doentes e não sãos. Por isso, a igreja não deve ser vista como um clube de sócios, de pessoas que têm direitos de usufruírem daquilo que possuem, por possuírem uma carteirinha, por cumprirem requisitos. Mas é um hospital. E num hospital que se preze, num hospital público, quem chegar vai ser atendido. Pode demorar. Talvez não seja o melhor atendimento, mas vai receber medicamento, curativo, tratamento, talvez passar por uma cirurgia. Vai receber aquilo que precisa. A igreja é um grande hospital. A igreja precisa buscar ovelhas perdidas. Por que as ovelhas se perdem? Deixam de ouvir a voz do bom pastor. Por que as ovelhas se perdem? Se distraem com as coisas deste mundo e desta vida. Preferem pastos e águas que o bom pastor não levou elas até lá. Outros pastos, outras águas. As ovelhas se perdem porque são teimosas, não confiam no bom pastor diante da escassez. As ovelhas se perdem porque acham que não precisam de pastor e seguem por aí, sozinhas, e são alvo fácil do inimigo, do lobo, que está pronto à espreita para devorá-las. Querido irmão, querida irmã, diante deste texto, ou somos ovelhas perdidas que foram encontradas, ou somos ovelhas perdidas que ainda não sabem que estão perdidas e que precisam ser encontradas. Ou somos como aqueles
publicanos, cobradores de impostos, pessoas de má fama que reconhecem os seus erros e que sabem que precisam do bom pastor Jesus? Ou somos como os mestres da lei, os fariseus, os hipócritas, religiosos que pensavam que tinham dignidade em si, que não precisavam de um bom pastor, porque eles mesmos eram seus pastores? Eu não tenho dúvidas de que você já sabe de que lado precisamos estar. E uma vez que somos ovelhas perdidas que foram encontradas, precisamos nos espelhar na reação daquele pastor que tinha 99 ovelhas, mas ainda assim arriscou tudo para encontrar a única ovelha que se perdeu. Vejam a reação dele no texto novamente. Chegando à sua casa, antes, no versículo 5. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Precisamos nos alegrar diante do arrependimento daquele que estava perdido e foi encontrado. Precisamos nos alegrar diante da possibilidade de levarmos Cristo, o bom pastor, para pessoas que estão muito afastadas do rebanho. Precisamos nos alegrar. A igreja precisa ser um local onde pecadores se encontram e não onde perfeitos se encontram. E quando pecadores se encontram e que sabem que são pecadores e que reconhecem que são pecadores, ovelhas perdidas que foram encontradas, não há empáfia, não há orgulho, não há vaidade, só há humildade, alegria e disposição para encontrarmos outras ovelhas perdidas, para ajudarmos o bom pastor nesta nobre e importante tarefa. Querido irmão, querida irmã, para concluir, fomos encontrados. Não somos mais ovelhas perdidas. Podemos nos alegrar. E podemos também ir em busca de outros que ainda estão perdidos. Espero que esta mensagem tenha feito sentido para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe aqueles recados clássicos de YouTube, mas que são importantes para que mais pessoas possam ter acesso a este e a outros vídeos do nosso canal. Até a próxima!